Bom, a palavra anjo, né, como os próprios santos padres nos esclarecem, não descreve a natureza, mas descreve a missão. Angelos, em grego, quer dizer mensageiro, né? Também em hebraico, malach, é um mensageiro. O mensageiro do Senhor, malachia, Malaquias, né? Seria essa realidade de que existem criaturas inteligentes, dotadas de vontade, liberdade, que foram criadas por Deus antes de nós. Nós dizemos no nosso credo, né? Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse céu não é o céu onde estão as estrelas, mas é o céu, realidade invisível, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Essas realidades invisíveis, aorata, coisas que não se veem, realidades que nós não temos contato, né, com os nossos sentidos. Somente através de uma graça especial de Deus é que as pessoas podem ter o contato experimental com os anjos. Porque aí então os anjos que não têm corpo podem, não é, por uma concessão divina, assumir um corpo para se manifestar, né? Mas isso é somente uma concessão de Deus, é um milagre, digamos assim, não é algo que está na natureza do próprio anjo, que ele possa ser visto por nós. O anjo não tem corpo, são puro espírito, né? E esses anjos foram criados por Deus e foram criados antes de nós, antes da criação do mundo material. Esses anjos que foram criados por Deus também tiveram a sua chance de amar a Deus, de manifestar o seu amor por Deus. Então, Deus criou os anjos e os deixou longe da sua face, ou seja, os anjos não enxergavam Deus, não viam Deus. E Deus pediu uma prova de amor. Nós não sabemos exatamente qual foi essa prova de amor. A gente pode imaginar, alguns santos padres pensam, mas assim, em todos os casos, os anjos, alguns obedeceram a Deus, outros não obedeceram a Deus, né? É mais ou menos aquilo que nós temos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, quando descreve uma grande batalha no céu, né? Apocalipse 12, versículo 7, diz assim: houve então uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e eles perderam o seu lugar no céu, e assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Então, os anjos foram criados, digamos, sem ver Deus. Deus pediu uma prova de amor, e então houve uma batalha. Que batalha foi essa? Né? A gente fica pensando assim, como é que um anjo pode brigar se ele não tem corpo, né? Um não pode ferir o outro. A batalha, na verdade, foi uma batalha espiritual, no sentido de convencimento. Alguns anjos se rebelaram e começaram a convencer os outros anjos a se rebelarem também. E então, São Miguel, junto com outros anjos, começaram a batalhar também, convencendo anjos que estavam indecisos a ficarem do lado de Deus. Então, aqui que houve essa realidade, ou seja, é a única forma que anjos têm de batalhar entre si. O anjo é invulnerável, ele não tem corpo, né? Então, quando finalmente Deus enviou a sua graça para esses anjos, etc. Quando Deus viu que a situação já estava definida, ou seja, os anjos já haviam, digamos assim, se cristalizado nas suas decisões, então aconteceu um momento dramático. Deus voltou as costas
para os anjos rebeldes. Ou seja, Deus estava enviando a graça dele aos anjos rebeldes. Quando Deus que é onisciente, Deus sabe tudo, Deus tudo vê. Quando Deus começou a ver que aqueles anjos rebeldes não tinham mais volta, Ele parou de enviar a graça. E a gente vai dizer, mas que coisa, imagina, Deus parou de enviar a graça, que crueldade. Não, seria crueldade que se Ele continuasse enviando a graça. Ou seja, porque chega um certo ponto, quando a pessoa se cristaliza na sua maldade, continuar enviando a graça seria uma crueldade. Porque a graça de Deus tortura, né? Só piora a situação dos demônios. Então, assim, é um pouco essa ideia que as pessoas não sabem. Então, quando a gente fala da santidade dos anjos, não é? Nós estamos falando somente de uma parte dos anjos, né? Existe toda uma outra parte que não é santa. Nós temos que lembrar que o pecado não foi inventado pelos homens e nem foi criado por Deus. O pecado é uma invenção angélica. É por isso que nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de entender a natureza e a gravidade do pecado. Porque o pecado é uma realidade angélica que, por inveja de Satanás e dos seus demônios, entrou no mundo. E entrou no mundo por sedução. Então, nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foram criados santos, não é? Foram seduzidos por Satanás e assim entrou o pecado no mundo.